quando você olha para uma equação do segundo grau, como essa que está aqui, a sua primeira preocupação geralmente é como descobrir as raízes dessa equação, que são duas. Mas saiba que, além de encontrar as raízes, na verdade existe uma tarefa que você consegue fazer antes disso e que só depende de você olhar para a equação e que já te passa algumas informações sobre as raízes da equação. Você pode olhar para essa equação e já descobrir, sem fazer quase nenhuma conta, quanto é que valeria a soma das duas raízes que você está procurando e quanto é que vale o resultado da multiplicação delas. Ou seja, quanto é que vale a soma das duas raízes e quanto é que vale o produto delas, mesmo sem saber ainda quais são as raízes da sua equação. A gente chama aqui no Brasil isso de relações de Girard. E elas depois vão ser extrapoladas para equações até de graus maiores, como de terceiro grau, quarto grau, quinto grau. A ideia da aula de hoje é discutir um pouquinho o que são as relações de Girard para uma equação de segundo grau. E ainda, como é que elas te ajudam a descobrir as raízes da equação por adivinhação. Vamos começar descobrindo como é que você calcula a soma das duas raízes só de olhar para a sua equação do segundo grau. Para isso, vamos recordar que a fórmula chamada fórmula de Bhaskara te dá uma expressão para cada uma das duas raízes da sua equação. As expressões eram essas aqui, ó. Essa é uma das raízes, menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz é essa, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Lembre-se que essas aí são as raízes que você tem na fórmula de Bhaskara. Se não está muito bem lembrado disso, dá uma procurada aí na aula sobre fórmula de Bhaskara. Aí quando você vai somar essas duas raízes, repare que eu estou pegando expressões gerais. A, b, delta. Quer dizer, qualquer que seja a equação que eu vou fazer agora vai funcionar. Você pega as suas duas raízes e vai somá-las. Como elas têm o mesmo denominador, dá para escrever tudo debaixo de em cima de um mesmo denominador. Colocar tudo sobre 2a. E aí é só somar os numeradores agora. Você vai somar o menos b mais raiz de delta com o menos b menos raiz de delta. Somando uma coisa com a outra, repara que essa raiz de delta vai cancelar essa menos raiz de delta. O que sobra então é menos b com menos b, que dá menos 2b. E lá embaixo continua 2a. Menos 2b sobre 2a. No final, a soma das suas raízes, que é igual a essa expressão, ficou igual agora a essa fraçãozinha bem simples aqui. E que ainda dá para simplificar por 2. Você simplifica em cima e embaixo aqui por 2, vai sobrar menos b sobre a. Pronto. A soma das suas duas raízes sempre dá menos b sobre a. Esse b e o a é aqueles que estão na equação do segundo grau. Ou seja, só de olhar para a equação do segundo grau e montar essa fraçãozinha menos b sobre a, você já descobre qual seria a soma das suas duas raízes. Repara que se o a for 1, inclusive, esse denominador acabaria desaparecendo e sobraria só menos b. Então a gente diz assim, quando a equação do segundo grau tem um a igual a 1, a soma das raízes dá menos b, ou seja, dá o oposto do b. Guarda bem essa ideia que a gente aproveita muito nos problemas em que as equações de segundo grau têm um coeficiente a igual a 1. Agora vamos dar uma olhadinha em como é que funciona o produto das raízes. Bom, o que a gente quer saber agora é se é possível obter uma expressão também bem simples assim para o resultado da multiplicação das suas raízes. Ou seja, se o produto das raízes também pode ser uma expressão bem simplificada. Para isso, vamos começar do mesmo jeito. Aqui está uma das raízes da sua equação de segundo grau, aqui está outra, também pela forma de Bhaskara. A gente vai multiplicar agora uma raiz pela outra. E aí, toma cuidado que agora vai ser um pouquinho mais trabalhoso, que foi no caso em que a gente simplesmente somou as raízes. Aqui você tem que multiplicar essas duas frações, lembrando que basta multiplicar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. Os denominadores, inclusive, é bem fácil, porque um deles é igual a 2a, o outro também é 2a, quando você multiplica aqui embaixo vai dar 4a quadrado. Então já pode escrever, ó. Aqui embaixo fica 4a quadrado. Lá em cima, quando você for multiplicar essa expressão por essa outra, tem duas formas de fazer isso. Uma é fazer simplesmente a distributiva, ou seja, multiplicar cada termo desse primeiro numerador pelos termos do segundo numerador. Ou então, você pode comparar as duas expressões que estão lá em cima e ver que a única diferença entre elas é esse sinalzinho que está no meio, que aqui é positivo e aqui é negativo.
esse tipo de expressão que tem uma soma de termos e depois uma subtração deles, a gente chama de produto da soma pela diferença. E é um dos casos do que a gente chama de produto notável. Ou seja, se você nunca viu na vida como é que a gente faz rapidamente o produto da soma pela diferença, procure também no site um vídeo sobre isso. Produto da soma pela diferença ou diferença de quadrados. É uma coisa que está relacionada com a soma pela diferença. Então, se olhar bem para essa multiplicação, basta você saber uma regrinha prática que diz o seguinte. Quando você tem um produto de uma soma de termos vezes a subtração deles, é só escrever que isso vai dar o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Simples assim. Vai dar o mesmo resultado que daria também se tivesse feito a distributiva, normalmente, entre um numerador e o outro. Agora, para calcular isso aqui, repara que menos, esse é um negativo elevado ao quadrado, vai virar positivo no final. Então, essa primeira parte aqui, você pode escrever que vai dar b ao quadrado menos, aí a raiz quadrada do delta elevado ao quadrado, bom, esse expoente vai acabar cancelando a raiz. Vai sobrar só o próprio delta, na verdade. Menos o delta. Embaixo continua 4a ao quadrado. Lembra que o delta que está aqui, é b quadrado menos 4ac. Ou seja, você pode substituir agora pela expressão dele. Lá na fórmula de Bhaskara, o que a gente chama de delta é a expressão b quadrado menos 4ac. Então ficaria b quadrado menos o delta, que eu vou colocar entre parênteses, é b ao quadrado menos 4ac. E lá embaixo continua, né? 4 ao quadrado. Repara agora que na hora de fazer essa subtração é importante colocar os parênteses em torno do delta, porque esse menos que está aqui fora vai atuar sobre toda a expressão do delta. Então vai ficar b quadrado menos b quadrado, só que b quadrado menos b quadrado cancela. Então já soma essa primeira parte. Ó. E esse menos com esse menos que está aqui dentro vai dar positivo. Vai sobrar mais 4ac. Sobre 4a quadrado. Bom, agora o 4 de cima cancela com o 4 de baixo. O a que está em cima vai cancelar um a que está embaixo. Repara que a quadrado é a vezes a. Eu vou cancelar um dos a's que está aqui embaixo com o a que está em cima. Vai sobrar ainda um a aqui embaixo. Vai sobrar c sobre a. E pronto, esse é o formato mais simplificado possível que a gente obtém para o resultado da multiplicação das duas raízes. Então você pode guardar a partir de agora que o produto das raízes é c sobre a. Então, resumindo toda a teoria que a gente viu hoje, quando você tem duas raízes de uma equação de segundo grau, mesmo sem saber quais são essas raízes, você já sabe, antes de começar o problema, que a soma delas seria igual a menos b sobre a e o produto delas seria c sobre a. Repare, inclusive, que, como aqui o produto é c sobre a, no caso em que o a for 1, ou seja, uma equação de segundo grau onde o a seja igual a 1, vai dar um produto das raízes igual a c. Ou seja, você já sabe simplesmente que uma raiz vezes a outra daria igual ao valor do c. E como eu já disse antes, equações de segundo grau em que o a é igual a 1 são os casos mais comuns no vestibular. Então, nesses casos particulares, a soma das raízes ficaria igual a menos b e o produto das raízes ficaria igual a c. Numa próxima aula a gente vai falar então sobre como é que funciona essa história de adivinhar as raízes usando a soma e o produto delas já conhecidos. É só escrever que isso vai dar o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Simples assim. Vai dar o mesmo resultado que daria também se tivesse feito a distributiva, normalmente, entre um numerador e o outro. Agora, para calcular isso aqui, repara que menos, esse é um negativo elevado ao quadrado, vai virar positivo no final. Então, essa primeira parte aqui, você pode escrever que vai dar b ao quadrado menos, aí a raiz quadrada do delta elevado ao quadrado, bom, esse expoente vai acabar cancelando a raiz. Vai sobrar só o próprio delta, na verdade.
menos o delta. Embaixo continua 4a ao quadrado. Lembra que o delta, né, o delta que está aqui, é b quadrado menos 4ac. Ou seja, você pode substituir agora pela expressão dele. Lá na fórmula de Bhaskara, o que a gente chama de delta é a expressão b quadrado menos 4ac. Então ficaria b quadrado menos o delta, que eu vou colocar entre parênteses, é b ao quadrado menos 4ac. E lá embaixo continua, né? 4 ao quadrado. Repara agora que na hora de fazer essa subtração é importante colocar Quando você olha para uma equação do segundo grau, como essa que está aqui, a sua primeira preocupação geralmente é como descobrir as raízes dessa equação, que são duas. Mas saiba que, além de encontrar as raízes, na verdade existe uma tarefa que você consegue fazer antes disso e que só depende de você olhar para a equação e que já te passa algumas informações sobre as raízes da equação. Você pode olhar para essa equação e já descobrir, sem fazer quase nenhuma conta, quanto é que valeria a soma das duas raízes que você está procurando e quanto é que vale o resultado da multiplicação delas. Ou seja, quanto é que vale a soma das duas raízes e quanto é que vale o produto delas, mesmo sem saber ainda quais são as raízes da sua equação. A gente chama aqui no Brasil isso de relações de Girard. E elas depois vão ser extrapoladas para equações até de graus maiores, como de terceiro grau, quarto grau, quinto grau. A ideia da aula de hoje é discutir um pouquinho o que são as relações de Girard para uma equação de segundo grau. E ainda, como é que elas te ajudam a descobrir as raízes da equação por adivinhação. Vamos começar descobrindo como é que você calcula a soma das duas raízes só de olhar para a sua equação do segundo grau. Para isso, vamos recordar que a fórmula chamada fórmula de Bhaskara te dá uma expressão para cada uma das duas raízes da sua equação. As expressões eram essas aqui, ó. Essa é uma das raízes, menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz é essa, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Lembre-se que essas aí são as raízes que você tem na fórmula de Bhaskara. Se não está muito bem lembrado disso, dá uma procurada aí na aula sobre fórmula de Bhaskara. Aí quando você vai somar essas duas raízes, repare que eu estou pegando expressões gerais. A, b, delta. Quer dizer, qualquer que seja a equação que eu vou fazer agora vai funcionar. Você pega as suas duas raízes e vai somá-las. Como elas têm o mesmo denominador, dá para escrever tudo debaixo de em cima de um mesmo denominador. Colocar tudo sobre 2a. E aí é só somar os numeradores agora. Você vai somar o menos b mais raiz de delta com o menos b menos raiz de delta. Somando uma coisa com a outra, repara que essa raiz de delta vai cancelar essa menos raiz de delta. O que sobra então é menos b com menos b, que dá menos 2b. E lá embaixo continua 2a. Menos 2b sobre 2a. No final, a soma das suas raízes, que é igual a essa expressão, ficou igual agora a essa fraçãozinha bem simples aqui. E que ainda dá para simplificar por 2. Você simplifica em cima e embaixo aqui por 2, vai sobrar menos b sobre a. Pronto. A soma das suas duas raízes sempre dá menos b sobre a. Esse b e o a é aqueles que estão na equação do segundo grau. Ou seja, só de olhar para a equação do segundo grau e montar essa fraçãozinha menos b sobre a, você já descobre qual seria a soma das suas duas raízes. Repara que se o a for 1, inclusive, esse denominador acabaria desaparecendo e sobraria só menos b. Então a gente diz assim, quando a equação do segundo grau tem um a igual a 1, a soma das raízes dá menos b, ou seja, dá o oposto do b. Guarda bem essa ideia que a gente aproveita muito nos problemas em que as equações de segundo grau têm um coeficiente a igual a 1. Agora vamos dar uma olhadinha em como é que funciona o produto das raízes. Bom, o que a gente quer saber agora é se é possível obter uma expressão também bem simples assim,
para o resultado da multiplicação das suas raízes. Ou seja, se o produto das raízes também pode ser uma expressão bem simplificada. Para isso, vamos começar do mesmo jeito. Aqui está uma das raízes da sua equação de segundo grau, aqui está outra, também pela forma de Bhaskara. A gente vai multiplicar agora uma raiz pela outra. E aí, toma cuidado que agora vai ser um pouquinho mais trabalhoso, que foi no caso em que a gente simplesmente somou as raízes. Aqui você tem que multiplicar essas duas frações, lembrando que basta multiplicar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. Os denominadores, inclusive, é bem fácil, porque um deles é igual a 2a, o outro também é 2a, quando você multiplica aqui embaixo vai dar 4a². Então já pode escrever, ó. Aqui embaixo fica 4a². Lá em cima, quando você for multiplicar essa expressão por essa outra, tem duas formas de fazer isso. Uma é fazer simplesmente a distributiva, ou seja, multiplicar cada termo desse primeiro numerador pelos termos do segundo numerador. Ou então, você pode comparar as duas expressões que estão lá em cima e ver que a única diferença entre elas é esse sinalzinho que está no meio, que aqui é positivo e aqui é negativo. Esse tipo de expressão, que tem uma soma de termos e depois uma subtração deles, a gente chama de produto da soma pela diferença. E é um dos casos do que a gente chama de produto notável. Ou seja, se você nunca viu na vida como é que a gente faz rapidamente o produto da soma pela diferença, procure também no site um vídeo sobre isso. Produto da soma pela diferença ou diferença de quadrados. É uma coisa que está relacionada com a soma pela diferença. Então, se olhar bem para essa multiplicação, basta você saber uma regrinha prática que diz o seguinte: quando você tem um produto de uma soma de termos vezes a subtração deles,